Chegamos finalmente ao último dia da nossa Semana Franciscana e hoje nós teremos apenas uma participação, mais uma grande participação do Frei Wilton Júnior. É frade capuchinho da nossa província, no terceiro ano de teologia em Belém, fará os votos perpétuos agora no dia 15 de agosto. É um amante da música sacra, um perito, eu diria assim, no órgão, né, no canto dos salmos. É alguém que verdadeiramente entende desse assunto. O Frei Júnior nos apresentará a liturgia franciscana, nosso louvor a Deus. E no seu artigo, dentre as coisas belíssimas que ele apresenta, está uma frase de São Lourenço de Brindisi, que é o nosso doutor da igreja, que celebramos agora recentemente, dizendo que a missa é o céu na terra. Nós conhecemos que a liturgia franciscana é sempre muito simples, mas sempre muito cheio de decoro e de respeito por fidelidade à igreja. Então, o Frei Júnior é natural de Capanema, do Pará, como disse, é estudante de teologia, e nos apresentará agora o seu artigo, que é fruto da sua reflexão. Passo a palavra a este grande homem. Caros irmãos, paz e bem, seguindo o roteiro da nossa Semana Franciscana, hoje eu irei apresentar o meu artigo sobre a relação do capuchinho com a liturgia. O título do meu artigo eu tirei da carta a toda a ordem: Vede, irmãos, a humildade de Deus e derramai diante dele os vossos corações. Este título já é uma pista de como nós, capuchinhos, devemos nos portar diante da liturgia. A liturgia é para nós, capuchinhos, sempre um encontro com Deus. Porém, como asseveram nossas constituições, o nosso encontro com Deus é fundado por uma oração que é respiração de amor. No primeiro momento do nosso artigo, nós vamos falar justamente sobre escuta e obediência à palavra de Deus. E nesse ponto, nós frisamos o testemunho de São Francisco de Assis em dois acontecimentos da sua vida: o encontro e o seu diálogo com a cruz de São Damião, e em outro momento, o evangelho sobre o envio dos discípulos que ele escuta na porciúncula, que lhe permite uma mudança radical de vida. Ao tratar sobre a escuta e obediência à palavra de Deus, nós queremos destacar que São Francisco, ele era um frade autêntico e que valorizava a oração, o silêncio, a escuta da palavra de Deus. Porém, uma escuta que se traduzia imediatamente em uma atitude que era sempre reforçada por uma oração afetiva. Na legenda dos Três Companheiros, nós encontramos esta narrativa que diz que Francisco treme e admira-se diante daquela cruz e exclama: o farei de boa vontade. Lembremos que esse fazer de boa vontade, aquela experiência mística, né, daquela voz daquele crucifixo que fala com Francisco, essa voz o interpela a fazer algo por Deus, né? E esse algo era justamente reconstruir a igreja. No evento da porciúncula, nós observamos que Francisco é um frade que escuta e se preocupa em compreender a palavra de Deus. Mas não apenas compreender, ele quer traduzir essa palavra na própria vida. O resultado daquele encontro com um evangelho tão radical que pedia que os discípulos não levassem ouro nem prata, não tivessem duas túnicas, fossem homens desapegados, leva Francisco a mudar de vida, como nos narra em 1 Celano, preparando para si uma túnica que traz a imagem da cruz. Então, essa escuta e obediência à palavra de Deus permite que Francisco se configure a cruz de Cristo, permite que Francisco se torne um outro Cristo, traga no seu corpo
essa expressão do sinal da sua salvação. Então, o bom frade que escuta a palavra de Deus deve transparecer essa busca de Deus por uma escuta da palavra que se traduz em propósitos por toda a vida, né? Então, a escuta da palavra de Deus, ela nos conduz à sua fonte, né? E essa fonte se mostra para nós como um caminho, como uma norma, como uma medida, né? Por onde nós nos unimos a Jesus crucificado. Diante disso, Francisco treme, se admira, né? E diante de tudo, da criação, da escuta do Evangelho, tudo nasce um sentimento e um desejo de adorar, de louvar, de bendizer a Deus. É da palavra que nasce justamente todo esse louvor a partir da experiência de Francisco, né? Então aqui nesse primeiro momento nós já podemos colher alguns frutos, né, algumas atitudes que podem ser de nossa parte aplicadas ao nosso modo de viver a liturgia. Reverenciar, prostrar-nos, admirar-nos diante de Deus, estar na liturgia com uma disposição para ouvir a palavra de Deus e deixar que essa palavra toque a nossa vida, transforme a nossa mentalidade. Então, como capuchinhos, permanecendo nesta tradição franciscana de pessoas muito de espiritualidade consistente, fundada na palavra de Deus, nós concluímos que a partir da nossa forma de oração, as nossas liturgias fundadas nesse estilo de oração que é alicerçado no silêncio, que contempla, na escuta atenta que obedece à vivência autêntica da palavra e dos sacramentos, isso nos permite cultivar uma espiritualidade sempre mais fecunda. O Papa Bento XVI, quando escreveu a Sacramentum Caritatis, fez um convite para que essa participação da missa fosse mais voltada para o interior. E essa participação interior da Santa Missa, ela é justamente um esforço por se corresponder pessoalmente ao mistério que é celebrado através do oferecimento de Deus, da própria vida, e união com o sacrifício de Cristo pela salvação do mundo inteiro. Então é preciso que haja, sobretudo em nós e em colaboração também com o povo de Deus, uma disposição para se promover uma educação à fé eucarística, dispondo de nós mesmos e aproveitando também esse estilo de participação com os fiéis, para que se colha de fato melhores frutos da Sagrada Liturgia. Partindo desse princípio de que nós precisamos nos educar para participar bem da Sagrada Liturgia, nós somos convocados a propor uma catequese comprometida com o processo de maturidade espiritual dos fiéis, sem a qual é impossível um desenvolvimento sério de uma vida espiritual que não seja alicerçado nessa iniciação à vida cristã. Então, essa celebração interiormente participada por uma catequese mistagógica, ela deve nos levar justamente à interpretação dos ritos à luz dos acontecimentos salvíficos, despertar e educar a nossa sensibilidade e a sensibilidade dos fiéis para a linguagem dos sinais e dos gestos, unindo a palavra e o rito. Então basta ler as nossas constituições e alguns documentos da Igreja, por exemplo, a própria Sacramentum Caritatis, ou o Diretório Nacional ou Geral da Igreja sobre a Catequese, que nós iremos nos convencer da importância da oração na liturgia e o quanto essa verdade está associada com a nossa forma de vida. O número 55 das nossas constituições
falam justamente isso, que nós, como frades, precisamos cultivar no povo de Deus o espírito e o incremento da oração, principalmente interior, já que essa é uma marca da nossa reforma, da reforma capuchinha. E essa educação para a oração e para a experiência de Deus com método simples deve qualificar a nossa ação apostólica no mundo. Então aqui a oração também é vista pelas nossas constituições como uma forma de apostolado. E essa forma de apostolado, ela pode justamente intensificar a nossa forma de participar da liturgia com uma atitude mais interior. Então nós temos de nós uma missão. Por que não aplicar essas ordenações ao que se refere à Sagrada Liturgia? Levando o povo a uma participação mais interior e significativa, que serve também a nós. Será que o espírito de oração não seria o verdadeiro rosto que tanto buscamos dar às nossas pastorais e paróquias? Então, o segundo ponto da nossa reflexão nos conduz à seguinte proposta: a escuta da palavra conduz-nos ao zelo pela Eucaristia. E neste ponto nós queremos destacar justamente que Francisco, a partir de uma experiência afetiva com esse Senhor que ele encontra por meio da palavra, ele também é capaz de o reconhecer presente na Eucaristia. Basta ler a primeira admoestação sobre o corpo do Senhor e Francisco convoca os frades para uma profissão de fé na presença real de Jesus na Eucaristia. E é muito bonito ver que ali ele considera a humildade do Senhor que se rebaixa, considera também que aquela presença de Jesus na Eucaristia se assemelha à encarnação. Então estão presentes ali a Virgem Maria, que simbolizadas naquele útero, que é a mão do sacerdote, nos concedem novamente a presença de Jesus sobre o altar. Então Francisco reconhece a presença de Jesus na Eucaristia. A Eucaristia é o testamento da sua salvação, e porque há esse reconhecimento, ele trata com muito zelo, adoração e veneração este mistério. Então nós percebemos que na liturgia brilha justamente esse mistério pascal pelo próprio Cristo, que nos atrai a si e chama a comunhão com Ele. Em Jesus resplandece uma beleza. Nós atribuímos a Ele essa beleza, e essa beleza nos convida a um zelo, que não é simplesmente uma modalidade, um estilo, mas é simplesmente um reconhecimento, de forma profunda, do verdadeiro amor de Deus, que é a suprema beleza e se dá a nós através deste grande sacramento na Sagrada Liturgia. Toda a beleza, toda a dignidade que existem nos paramentos, nas alfaias, nos vasos sagrados, estão a serviço da adoração de Deus. Esses adereços servem justamente para realçar a dignidade do mistério que nós celebramos, diante da sensibilidade dos fiéis, que é também a nossa sensibilidade. Por isso, quando se usa um cálice muito bonito, um cibório muito bonito, isso não serve para traduzir uma riqueza apenas material da igreja, mas serve justamente para realçar o mistério que está ali, digamos assim, materializado pelos sinais sacramentais dentro daquele recipiente. Ali está o próprio Senhor Jesus, que naquela hóstia consagrada se dá a nós como instrumento naquele sacramento, por meio do sacramento, para a nossa salvação.
diante dessa constatação de que Jesus está presente na palavra e se dá a nós na Eucaristia, nos cabe uma atitude, a adoração. Por isso, o último ponto do nosso artigo trata justamente curvados ante o mistério da nossa salvação. Somos convidados a nos curvar diante do Senhor que está ali presente no altar. Constatamos que a Santa Missa, ela não é propriedade de grupos. Se ela fosse propriedade de grupos, ela seria de uma forma muito mutável. Mudaria a cada estilo e não serviria ao fim que ela tem. Contudo, a Santa Missa, ela é imutável. Ela é imutável, ela não pode adaptar-se ao gosto e a critérios de movimentos e grupos. Os grupos passam, mas o mistério da nossa salvação, eles permanecem. E a Santa Missa realça este grande mistério da obra salvadora de Cristo que perpassa os séculos. É uma verdade essencial. Não só doutrina, mas também uma existência de que a Eucaristia, a partir da celebração da liturgia, ela constrói a igreja autêntica como povo de Deus. E na Santa Missa não é expressão de grupos, não é expressão de movimentos, mas é o sacrifício da esposa, a igreja numa só família reunida, que ao mesmo tempo está em comunhão com a igreja espalhada no mundo inteiro. Então, busquemos entender que a liturgia para nós não se trata de algo assim engessado, mas também, como asseveram as nossas constituições, é preciso obedecer o seu espírito, ter criatividade e também espontaneidade na liturgia. Então, busquemos entender essa criatividade não apenas como algo que vem para bagunçar a liturgia, mas entendamos a criatividade como uma renegação do improviso. E isso significa preparar antecipadamente as celebrações com muito zelo, atentos às normas litúrgicas, sem colocar os nossos critérios meramente humanos, criacionais, e começar a adaptar a liturgia com as nossas invenções, que muitas vezes, ao invés de dignificar o nosso culto, torna ele uma celebração cheia de adereços que não conduzem ao mistério central, que é o encontro pessoal com Cristo. Consideremos, caros irmãos, a liturgia como lugar da adoração e união com Deus. O lugar onde nós encontramos a ressignificação para nossas relações fraternas, o lugar onde nos religamos com Deus, com os irmãos, pela experiência profunda da gratidão, do perdão, da humildade, da intercessão e da misericórdia de Deus. Então, façamos da liturgia essa expressão da nossa unidade com a igreja que adora o seu Senhor e Salvador com um único coração, por uma fé e uma só alma. Portanto, caríssimos irmãos, a nossa contribuição com esse artigo vai justamente em direção de que o nosso objetivo é fazer com que a nossa forma de oração continue se irradiando, seja uma proposta que leve a nós a participarmos plenamente da liturgia, como ela deve ser participada, leve em consideração os mistérios que nós celebramos, com toda a sua dignidade e beleza. Embora nós não tenhamos abordado sobre os sacramentos, os demais sacramentos, o seu ritual, os gestos, enfim, nós quisemos apresentar com esse artigo uma personalidade litúrgica franciscana,
ou seja, um jeito de se portar diante dos sagrados mistérios, inspirados naquela atitude de Francisco de Assis, que cala, contempla, que escuta, mas também que corresponde ao amor de Deus. Então a liturgia é esse ato máximo da nossa adoração dirigida a Deus pelo culto eucarístico, né? E por isso nós fizemos questão de apresentar a maneira como Francisco concebe o culto à Eucaristia, né? Professando a sua fé na presença real de Jesus nas espécies sagradas do pão e do vinho. Então o nosso grande anseio é que esse conteúdo desenvolvido possa contribuir com a formação dos futuros frades, né? Com a nossa formação também, né? E que nós possamos nos deixar envolver por esse zelo, por essa delicadeza e por esse bom gosto que nosso Pai Seráfico nos ensinou, do modo como tratar os sagrados mistérios.